Bom dia, igreja. Feliz sábado. Feliz sábado a você também que está assistindo de casa. E eu prometi para minha mãezinha que ia mandar um beijo para ela aqui do púlpito. Mãe, beijo para você, minha mãe Alaides. Com ela aprendi a ser uma pessoa de oração. Ela, por motivos, mudou para a igreja do Jaci e por 16 anos ela cuidou do culto do domingo de manhã de oração. Esse é um sábado que vamos falar sobre igreja acolhedora. Onde tudo começa bem. Ministério da Recepção. E agora eu quero fazer uma pergunta para você. O que você faz em 7 segundos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que você faz em 7 segundos? Respira, tá bom. Mas a pergunta é: a primeira impressão é que fica? É? A primeira impressão é que fica? Vamos lá? Vamos descobrir? Então vamos lá. O ser humano leva de 1 milésimo de segundo a 7 segundos para formar a primeira impressão. Pessoas fazem julgamentos sobre confiabilidade, simpatia e competência com apenas uma fração de segundo, 100 milissegundos de exposição ao rosto de alguém. A primeira impressão é duradoura e difícil de mudar. O cérebro registra e armazena a primeira impressão de forma emocional, criando um filtro para as experiências seguintes. Os ambientes e a recepção impactam decisões inconscientes. Uma igreja fria, desorganizada ou com recepcionistas indiferentes pode levar alguém a associar a fé e a rejeição e a nunca mais querer voltar à igreja. No ministério da recepção, é importante considerar que a decisão de retornar à igreja pode ser selada nos primeiros segundos, mesmo antes da música ou da pregação. O ambiente emocional criado na entrada pode ativar sensações de pertencimento ou rejeição. Quem está à porta não é apenas um voluntário, é um agente espiritual da hospitalidade de Deus. A porta é mais do que o elemento arquitetônico, ele é um símbolo espiritual de transição entre o mundo e a presença de Deus. A recepção é o primeiro sermão silencioso com que muitos visitantes têm contato. Ser recepcionista não é uma tarefa menor, mas uma posição honrada aos olhos do Senhor. A porta como símbolo do próprio Jesus. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Cada recepcionista é chamado a ser um reflexo da porta viva, que é Cristo. A recepção é a música antes do culto, o abraço que antecipa a graça, um coração tocado na entrada estará mais sensível à palavra de Deus no altar. A porta da igreja também é a porta da missão. Começa ali o trabalho de levar alguém a Jesus. Seja você também uma porta viva que recebe todos com graça, sem julgamentos, com empatia e atenção verdadeira. Sorri com sinceridade, porque seu sorriso reflete o amor de Deus. Serve com humildade, sabendo que não há função pequena na casa do Pai.
é um representante de Jesus, o verdadeiro acolhedor. Conduz todos à porta da vida. Vamos nos comprometer a ser uma igreja onde ninguém entra sem ser notado, sem ser amado e sem ser acolhido. E eu quero fazer um compromisso com a igreja, e a igreja tem que fazer esse compromisso. Tolerância zero a qualquer visitante que entrar aqui e não tiver pelo menos meia dúzia, 10 pessoas para cumprimentar e conversar. Tolerância zero a quem entrar aqui. Já fui visitar uma vez uma cidade, e entrei na porta, ganhei um bom dia e fui embora, e aconteceu só isso. Sabe aquela expectativa, vou na casa dos meus irmãos, né, na igreja, tal, meus irmãos, do jeito que eu entrei, eu saí. Tolerância zero, meus irmãos, para qualquer um que entrar aqui. Somos todos irmãos em Cristo. Nós precisamos ser de agora em diante isso. Não pode ninguém sair daqui sem saber. E uma das maneiras mais eficazes de estar acontecendo isso é que todos nós somos a recepção da igreja. Não é só quem está ali na porta cumprimentando, não é só quem está ali na porta sorrindo. De que adianta um sorriso na porta e uma cara fechada no banco do lado? Não adianta de nada. Não vamos conseguir efeito nenhum com isso. Não vamos conseguir acolher ninguém dessa maneira. Quando toda a igreja decide acolher, o céu se torna visível na terra. A igreja acolhedora. E agora eu faço uma afirmação: igreja acolhedora. Mas também faço uma pergunta: igreja acolhedora? O que vocês veem nessa foto? Uma igreja acolhedora? Não precisa me responder. Para nós que congregamos aqui, nós temos gatilhos emocionais que nos faz transformar aquela imagem numa igreja acolhedora. Mas agora eu faço uma pergunta novamente: essa igreja vazia é uma igreja acolhedora? Porque se essa igreja vazia é acolhedora, então vamos deixar as portas abertas na semana, que ela resolve tudo. Não precisamos vir aqui, não precisamos acolher aqui. Quem é a recepção da igreja? Fala comigo, igreja. Eu. Então tá fraco. Quem é a recepção da igreja? Adianta sorrir lá na frente e cara sisuda aqui dentro? Somos todos recepção. Todos nós somos acolhedores. Todos nós somos acolhedores. Tatiana Quevedo pregou no começo do ano e falou vários versos, e o título do sermão era Porque Ele nos amou primeiro. E o verso que ela trouxe, o primeiro verso que ela trouxe, vamos abrir? 1 João 4, verso 19. E desse verso nós vamos tirar o restante do nosso sermão da igreja acolhedora. Naquele sábado a Tati trouxe quase 10 versos nos mostrando porque Ele nos amou primeiro. E o verso diz bem assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Vamos ler todo mundo junto? Vamos lá? Nós amamos porque Ele... Muito bem. Então todo que entra por essa porta é meu irmão e precisamos amar. Agora vamos pensar o seguinte: qual é a missão da igreja acolhedora? Qual é a missão da igreja acolhedora? É simples e tem uma palavra forte em todo o verso, que está no verso Mateus 28, 19, que diz: ide. Mateus 28, 19, começa com a palavra, e a primeira vírgula para ali é onde eu vou usar a palavra ide.
E aí eu quero fazer a gente pensar da seguinte maneira: será que nós estamos praticando o ide ou nós estamos praticando o vinde? Será que nós estamos consignando o mundo a vir até nós para a salvação? Quem é a igreja acolhedora? Quem é a igreja acolhedora? Quem é a igreja acolhedora? Eu sou a igreja acolhedora. Você tem sido igreja acolhedora na sua casa? Você tem acolhidos de dentro da sua casa? Você tem sido a igreja acolhedora no seu trabalho? Você tem sido uma igreja acolhedora no trânsito? Seus vizinhos sabem que a sua casa é uma igreja acolhedora? Quantos sabem que você é uma igreja acolhedora? Ou nos fins dos tempos vai ser um bom esconderijo na sua casa, porque ninguém sabe que você é igreja? Eu apanhei muito quando eu li isso e pensei isso essa semana. O quanto eu sou igreja acolhedora aonde estou. Aonde estou? Precisamos, irmãos, ser uma igreja missional. Precisamos ser uma igreja acolhedora missional. A todo momento. Semana passada, nosso ancião Moacir Stumpf trouxe o sermão, onde ele trouxe alertas que estão acontecendo. Nesse exato momento, estamos sentados aqui, confortavelmente, no ar-condicionado, mas tem gente destruindo, matando gente do lado de fora, soltando bomba e tudo acontecendo. O quanto temos sido missional, uma igreja missional. Mission é do latim enviar. A igreja vem do grego ekkaleo. Ek quer dizer fora, kaleo, chamar. Somos chamados para fora. Temos uma igreja, temos um mundo para acolher do lado de fora dessas paredes. Precisamos ter o espírito missional a todo momento. Precisamos acolher. Tem gente precisando ser acolhida do lado de fora dessas paredes. E nós sabemos. Vou dar um segundo para você pensar quem você precisa ser acolhedor do lado de fora dessa parede. Temos vários. Isso só que a gente conhece. Porque o que a gente não conhece também são nossos irmãos. No sábado do dia 21, que foi às 10 horas de oração e jejum, enquanto a igreja estava reunida aqui, a igreja estava sendo acolhedora ali atrás nos banheiros, porque entrou um casal e pediu: posso tomar um banho no banheiro de vocês? Prontamente a asa se movimentou, arrumou toalha, arrumou roupa e arrumou condições de acolhimento. Guilherme prontamente direcionou e fez acontecer. E ele tem um coração muito grato pela asa. Ele tem um coração muito grato pela asa. Enquanto estávamos aqui, a igreja estava acontecendo viva ali fora, acolhendo. Semana passada entrou mais uma pessoa aqui e pediu um banho. Tomou um banho, levou roupa. A igreja ajudou. Domingo à noite veio mais uma pessoa e ela queria só bolachas. Ela queria só bolachas. A igreja acolhedora viva. E se esses meus irmãos em Cristo falarem para os outros: ali tem uma turma que acolhe e deixa tomar banho. E se nós tivermos uma fila agora sábado de manhã aqui de pessoas querendo ser acolhidas, tomarem banho, como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos acolher? Ou nós vamos acolher dentro das nosso gosto?
A linguagem vil na Bíblia tem mais de 1000 vezes, aproximadamente 800 vezes no Antigo Testamento, 200 vezes no Novo Testamento, e o missionário é aquele que busca. Todos nós que nascemos no reino de Deus, nascemos missionários. Então o ID é muito forte, é a mola propulsora que nos leva para fora, para acolher um mundo em trevas, um mundo em dificuldade, um mundo que precisa ser recebido, precisamos ser o Cristo vivo na vida dessas pessoas do lado de fora. É disso que o mundo está precisando. Quando que seremos uma igreja acolhedora? Não é quando os vizinhos souberem o nome da placa da igreja, mas é quando a igreja souber o nome dos vizinhos. Aí seremos uma igreja acolhedora. Qual a necessidade do bairro? Não é o bairro, a igreja, é o bairro. Aonde estão os maiores movimentos que a gente precisa estar lá e se movimentar e sermos luz no meio deles? A igreja acolhedora é fora dessas paredes. Quando estão aqui dentro, vamos acolher mais ainda. Vamos acolher mais ainda. De janeiro e fevereiro, a pesquisa foi colocada no bairro News sobre igreja acolhedora, e ali tiveram várias perguntas. E uma das respostas, uma primeira pergunta é: você sente que a igreja do bairro Bahia é uma igreja acolhedora? 42% dos membros acham que a igreja não é acolhedora. Temos 42% dos irmãos que responderam à pesquisa sentado ao nosso lado e não sente que a igreja é acolhedora. Pode ser a pessoa que está do seu lado agora e você não sabe. E por que não sabemos, igreja? Porque está faltando convívio? Está faltando estar perto? Como o Heraldo cantou aqui, há lugar na mesa do Pai. Será que não está faltando isso para nós? Na igreja, nós precisamos muito de Romanos 15, 7. Vamos abrir? Vamos abrir? Romanos 15, 7. Vamos lá? Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Será que nós não estamos acolhendo somente os nossos de perto? E o verso falou: portanto, acolhei-vos os que estão perto. Não, uns aos outros. Temos irmãos que têm dores psicológicas, temos irmãos com necessidades aqui dentro, temos irmãos que só chamamos de irmãos porque não sabemos nem o nome dele aqui dentro da membresia. E como é que nós vamos para fora para acolher um mundo se a gente não se acolhe à necessidade do meu irmão aqui do lado? E a gente não vai conseguir ser uma igreja poderosa, não vamos conseguir ser uma igreja acolhedora para o mundo, se a gente não conseguir liberar perdão. E vai ficar mais sério agora. Olha aqui o que fala em Mateus 6, 14 e 15.
Pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. E como é que o Espírito Santo trabalha com uma igreja onde não se perdoa? Quer ver algo mais grave ainda? E o que a gente precisa fazer? É o método Jesus. O método de Cristo, conforme descrito por Ellen White em A Ciência do Bom Viver. E falar em Ciência do Bom Viver é o livro do ano da leitura daqui da igreja. Já tivemos 2 domingos, cultos de domingo, falando sobre o altar e como base o livro Ciência do Bom Viver. Amanhã à noite teremos um e dia 22, o último sábado dessa série, O Altar. E o texto vem falando assim: é a abordagem de evangelismo mais eficaz, focado no amor prático. Ele consiste em 5 etapas: misturar-se com pessoas, demonstrar simpatia, atender às necessidades, ganhar a confiança e então convidar: siga-me. Será que nós não estamos invertendo? Primeiro convidando para o banco da igreja, depois ganhar confiança, depois atender necessidade, depois mostrar simpatia e depois misturar com ela? O método de Cristo é esse: misturar, demonstrar, atender, ganhar confiança e convidar. Essa semana eu liguei para o pastor Janeilson, ele pregou aqui no começo do ano, e eu perguntei para ele assim: como é que a igreja fez, quando ele é lá do Rio Grande do Sul, aquela inundação toda que teve no Rio Grande do Sul, como é que foi feito aos sábados? Porque metade das igrejas estavam inundadas e uma igreja sua, todos os bancos com roupa, material de limpeza e tudo que tinha situações. Eu perguntei para ele: como é que vocês faziam? Ele me falou: nós nos reuníamos no estacionamento da igreja por 20, 30 minutos, nós orávamos e cada um ia para a sua função. Os mais jovens já vinham com aquela roupa de plástico, aquele que cabe aqui, para ir limpar a casa das pessoas. O pessoal da cozinha ia cozinhar, e o pessoal que ia para dentro da igreja ia arrumar as roupas, material de limpeza para atender, e assim passava-se o sábado, acolhendo a necessidade das pessoas. Por 60 dias, 8 sábados incansáveis foram dessa maneira, acolhendo a necessidade. A gente não sabe o que é isso, mas essas 4 pessoas que vieram aqui, sabe que não é Deus mandando para ver o quanto a gente vai acolher o filho dele, os filhos dele? O quanto nós estamos receptivos para que isso aconteça? Isso nos faz pensar. Pessoas se conectam com pessoas, e aqui é onde eu quero trazer para vocês assim. Jesus recebeu uma acusação: você come com pecadores. E isso me alegra, essa pergunta, porque eu me sinto que eu posso na mesa do Pai. Eu posso porque Ele come com pecadores, e eu sou um pecador. Há lugar na mesa do Pai para todos. Jesus, quando não estava comendo, ou ele estava indo para comer, ou ele estava voltando do que ele comeu. A mesa, existe graça. Na mesa do Pai há lugar para todos. Quando estamos na mesa, estamos solícitos. E aqui eu quero fazer um convite à minha igreja. Eu sento sempre desse lado de cá, e eu fiquei pensando, aquele lado de lá parece outro país, porque eu estou sempre aqui. Eu converso com a minha roda aqui, eu fico com a minha roda aqui, e fico aqui. E aquele lado lá parece um outro país, distante, ó, e não tem nada, né? Tá? Estamos perto. Como é que nós vamos acolher? E aqui é a minha proposta.
No sábado, dia 28, como a Escola Sabatina já tem anunciado, é o dia do amigo. E eu quero conclamar a todos aqui. De agora em diante, a mesa seja o maior encontro. Do tanto que nós precisamos de púlpito, precisamos de mesas acolhedoras para os nossos irmãos. Dia 28 é o dia do amigo, mas vai ser o maior junta-panela que essa igreja vai fazer na casa. Não é aqui, já vou falar, não é aqui, é na sua casa. Esse banco aqui vai convidar alguém desse banco aqui, esse banco vai convidar alguém desse banco, e vai se misturar todos, e vamos todos nos misturarmos na casa dos irmãos. Porque quando a gente traz a pessoa para dentro da casa, para a nossa mesa, isso é aceitação da pessoa. Deus nos aceita na mesa dele, ele aceita eu, um lixo reciclável, um pecador. E quando a gente conhece a história da pessoa, a gente começa a mudar a forma de chamar de irmão, para chamar o nome de Jair, Aldenir, Devanir. O Devanir tem uma coleção de histórias que vai precisar pelo menos um mês de almoço ininterruptos de sábados para ele contar um quarto das histórias que esse menino tem. E é a história de missão. Na mesa encontramos graça. Nós vamos começar a nos respeitar mais quando as nossas histórias conectarem com as histórias. O pastor Janeilson me contou um outro exemplo e me permitiu falar, que ele foi visitar uma irmã, líder desbravador da igreja. Chegou lá na igreja, na casa dela, conversando, falando com a família. Descobriu que ela já estava passando fome há 10 dias com a família dela. Líder de desbravador. Será, irmãos, que nós temos pessoas aqui dentro padecendo de necessidades e nós não damos um passo? Sabe qual a dificuldade daqui? É que a gente conhece os irmãos pela nuca, pelo corte de cabelo, porque está todo mundo virado para cá. A gente não convive o banco. Estamos num ambiente de reverência, de silêncio. Por isso que eu falo, do mesmo tanto que precisamos de púlpito, precisamos de mesa, porque é na mesa que nós vamos conviver. Essa semana eu estava estacionado lá no estacionamento da academia e reparei uma coisa: todo mundo que sai lá de dentro sai assim, sisudo, sério. Falei, credo, eu também estou assim. Agora não vai na porta de um restaurante, de uma pizzaria, sai todo mundo feliz, a comida, todo mundo senta à mesa, nem parece que tem boleto para pagar no outro dia, fica conversando, se conversa, se fala, Depois que nós conhecemos a história de outra pessoa, e a outra pessoa conhecer a nossa história, a partir desse momento, o que tinha por conhecimento muda por parte da história na vida de um para o outro, e o respeito na história do próximo. Uma coisa importante, me ajuda aí? Aproveitando a imagem, a mesa conecta gerações. Na mesma mesa onde tem o pão, a mesma mesa tem a palavra, a mesma mesa tem o acolhimento de mãos. É isso que eu quero trazer a vocês a pensarem. Essa é uma mesa que é mentira ou é verdade? É real essa mesa? E é essa mesa que Deus quer? E essa mesa, quem é o único que está no jantar ali? E quem é o único que está carecendo de acolhimento? O cachorro. No nosso tempo,
não podia nem faltar na mesa, hein, Devanir? Se não tivesse na mesa na hora que o pai e a mãe fossem comer, o pau quebrava. Hoje em dia, estão todos à mesa e não tem ninguém na mesa. Muitos até quando saem para comer, falam assim, o primeiro que pegar o celular vai pagar a conta da mesa toda. Só assim para conseguir conversar. Só assim para conseguir conversar. Agora algo sério, eu errei esse slide, era para estar lá em cima, porque quando não se libera perdão, eu preciso falar novamente isso aqui, quando não se libera perdão, o que vai acontecer é isso daqui, o que o diabo precisa para destruir uma igreja, ele só precisa de uma mesa, cheia de crentes, que se odeiam em segredo, gente que ora junto, mas guarda a mágoa escondida. É disso que o diabo precisa. O quanto é sério o liberar perdão. O 70 vezes 7 a gente gosta bastante na vertical, mas o 70 vezes 7 na horizontal, mal dá para fazer 1 vezes 1. E como é que nós vamos acolher o mundo se não nos acolhermos aqui dentro? A igreja tem que ser um local onde a gente vem e fala, Denis, está tudo bem? Está tudo certo? Vamos voltar para o fronte de guerra? Vamos para lá. O Denis traz uma necessidade, aquela região precisa de tal situação, a gente vem para cá, se fortalece, vamos para fora, vamos acolher um mundo, vamos falar de um Cristo que está voltando. Estamos preparando, a Semana Santa está chegando, e ontem foi convocado todos os professores de escola sabatina, para que seja, cada unidade seja um lar aberto, para falarmos de um Cristo que está vindo. Estamos há um mês, vai ser esse mês todo falando à igreja, vamos nos preparar, vamos convidar, vamos acolher quem precisa ser acolhido, para mostrar um Cristo vivo, e que vai vir buscar a cada um de nós. Meus irmãos, não fomos chamados para ser o processo seletivo do céu, nós fomos chamados para convocar todos para sentarem na mesa de Cristo. Todos nós somos doentes e precisamos de um médico, mas quando a gente se acha curado, a gente já não gosta que aquele doente esteja na nossa mesa. Muitas vezes não deixamos ele falar, porque está doente. Nós não compreendemos o amor do Pai por cada pecador, porque se compreendêssemos o amor, amaríamos todos, sem distinção, sem nada. Mas uma coisa é importante entender, precisamos ter respeito por todos que estão na mesa, porque só uma maneira da pessoa ser transformada, eu não tenho esse poder, você não tem esse poder, o manual da igreja não tem esse poder, só Cristo tem o poder de transformar. Cabe a nós trazer todos para a mesa. O único dever que temos é garantir que todas essas pessoas tenham lugar na mesa do Pai, para que em contato com Ele, essas pessoas sejam transformadas. Não é eu, não é você na mesa que vai fazer a diferença, é um Cristo que vai fazer a diferença quando você acolher a pessoa. E isso que eu estou propondo para o dia 28, que seja sempre. Vamos fazer o seguinte, dia 28, vamos vir já com a comida no carro, e aqui nós vamos fazer um sorteio, quem vai almoçar com alguém, brincadeira. Mas dia 28, todo mundo já tem que ter um convite, e eu quero a rede social da igreja cheia de fotos de ir famílias almoçando com famílias, histórias se conectando com histórias. Tem muita história boa para ser contada aqui dentro.
E tem formas simples de acolhermos as pessoas. Quando o seu dia tiver ruim, e você chegar na igreja, e se a recepção não sorriu para você, eu vou falar algo que você vai ganhar um sorriso fácil. É fácil. Você vai na direção do Norberto, na direção do Márcio, e fala bem assim, ó: e aí, vovô? Você vai ganhar um sorriso. Você vai ganhar um sorriso, porque você sabe a alegria dele. E o Norberto é sempre assim: ó, Éder, dá uma olhadinha aqui, ó, tá comendo frutinha, se derrete todo. E toda vez que eu chego nele, já chego assim, ó, a gente se cumprimenta em câmera lenta. E aí, vovô? Ó, eu sei o que ele gosta, porque eu convivo. É uma das pessoas que mais conversa, está sempre à porta. Detalhes simples da vida que pode ser para cada um de nós. Eu e o Valdir Valério, nós temos uma conta, todo sábado que a gente se encontra, e a conta é bem assim: mais um sábado em louvor ao Senhor, e menos um sábado para a volta de Cristo. Esse é o nosso mantra, todo sábado que a gente se encontra, e todo momento que a gente se encontra. Porque eu convivo, porque estou junto. Meus irmãos, quando eu convido a todos para a mesa, para que todos participem, para que todos sejam mesa receptiva, é porque nós estamos ensaiando porque a melhor mesa da minha vida está sendo preparada no céu. Há um lugar para você na mesa da eternidade, o banquete que não conhece a Deus está preparado, esperando todos os filhos do Deus Pai, todos os nossos irmãos, todos, planeta Terra. E onde vamos alcançar? E eu quero trazer essa imagem para você, para encerrar o sermão. Que não adianta de nada a sua mesa não ser acolhedora, não adianta de nada na sua mesa ter só você, porque lá no céu nós estaremos todos um dia à mesa do Pai. Bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Você quer estar sozinho lá em cima? Você quer ir sozinho para essa mesa? Faz sentido estar só você lá? A começar os de casa, vamos acolher. A começar os de casa. E o mais maravilhoso não é nem essa cena, está sentado com todos os nossos irmãos. O mais maravilhoso, que é aquele que a gente devia servir, o Deus Todo-Poderoso, o Deus total, é Ele que vai nos servir. Estaremos todos juntos à presença da glória do Pai, mas não vamos conseguir se não formos acolher as pessoas, não vamos conseguir. E nós vamos, em nome de Jesus, ser um exército que acolhe agora, de hoje em diante, a todos, porque aqui foi uma imagem. Imagina lá no céu como é que vai ser maior a mesa, e todos vão ver a Cristo. Deus está chamando a todos para a mesa. Tem você uma mesa acolhedora? É você uma igreja acolhedora? Vamos orar? Vamos orar para sermos fortes. Vamos orar para estar abastecidos. Vamos orar para ser. Essa aqui é uma espada, mas pode levantar para orarmos. Essa aqui é uma espada que só serve se ela for muito afiada. Que adianta uma faca sem fio? É para passar raiva e jogar longe. Tem sido você uma ferramenta afiada?
Tem sido você uma espada poderosa, porque Ele nos amou, nós amamos. O próximo que você tem que acolher é quem está do seu lado, é quem está no banco de trás, é quem está no banco da frente. Deus nos deu discernimento para amarmos incondicionalmente a todos e sejamos uma igreja missional, falando de um Cristo que está vindo e que um dia estaremos todos à mesa do Pai. Vamos orar. Grandioso Deus, o Senhor nos mostrou hoje que precisamos acolher. Acolher ontem, acolher hoje, acolher sempre. Porque o Senhor nos acolhe, o Senhor nos acolheu ontem, o Senhor nos acolhe hoje e nos acolhe sempre. E precisamos estar fortes, porque quando a gente se conectar histórias e pessoas aqui, nós vamos fortalecer, e aí, Senhor, um exército forte, porque conhecemos as pessoas, e quando ajudarmos as necessidades, quando entendermos o que a pessoa precisa, estaremos fortes quando sermos acolhedores, estaremos fortes quando formos acolhidos, e aí, quando conseguirmos com isso, sentar à mesa, pedir perdão, liberar perdão, aí sim seremos um exército poderoso, onde o Espírito Santo vai nos usar, onde o Espírito Santo vai nos fazer ir para fora e buscar um mundo que está precisando ser acolhido. Ó Deus, toca em cada coração aqui, Senhor, que de agora em diante a mesa de cada um aqui, Senhor, seja uma mesa acolhedora, porque aonde 2 ou 3 estão reunidos, o Senhor estará também, e que possamos nos fortalecer e sermos um exército poderoso, porque queremos estar logo contigo, ó Deus. Derrama bênçãos na vida de cada pessoa aqui, em nome de Jesus, amém.